Bom, pessoal, então fazer um vídeo rápido aqui para vocês explicando o problema aí do lançamento de uma bola de basquete, né? Então, o que eu propus na aula foi o seguinte: você lança uma bola de basquete de uma altura de 2 metros, né? E você está a 5 metros da cesta, certo? E essa cesta está a 3,05 metros de altura, né? E aí o que o problema nos dá é o ângulo com que essa bola é lançada em relação à horizontal e ele pede qual que é o módulo da velocidade inicial, certo? Isso é o que o problema pede. Então vamos pegar todos os dados que a gente tem, escrever eles primeiro, né? E substituir na equação do movimento que vale quando a aceleração é constante. Então o problema nos diz que a gente pode desconsiderar os efeitos de resistência do ar e somente a aceleração da gravidade, então, que está atuando aqui, né? A única aceleração no movimento que é constante, né? Então, quais os dados que a gente tem? A gente tem, então, que a posição inicial é aqui, de onde a bola é lançada, né? Então, o R0, ele não tem nenhuma componente ao longo do eixo X. Então, esse vetor aqui é 2 metros, vetor unitário J, né? Essa é a posição inicial. A posição final, a gente vai considerar o movimento da bola até ela chegar na cesta, né? O que acontece depois não nos interessa no momento. Então esse vetor aqui, né? Se eu traçar um vetor daqui até a posição final, ele tem uma componente em x, que é 5 metros, vetor unitário i, e uma componente em y, que é 3,05 metros, vetor unitário j, né? Então o vetor r é aqui, né? Ele sai da origem, certo? Só tentar traçar aqui o mais reto possível, né? E aponta até a posição onde a partícula está. Então, isso aqui é o vetor R, né? Então, ele tem uma componente em x e uma componente em y, né? A velocidade inicial, a gente decompõe, né? Então, a componente em x aqui vai estar adjacente ao ângulo de 30 graus, então vai ser V0, cosseno de 30 graus, vetor unitário i, mais V0, seno de 30 graus, vetor unitário j. Seno por quê? Porque a componente em y, ela tem aqui o mesmo tamanho, né, do cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, como seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, a gente sabe que essa componente é o seno. E as duas positivas porque apontam no sentido positivo de x e de y, né? E qual outra informação que a gente tem? A gente sabe que a aceleração aqui, né? A aceleração ela vai ser menos o módulo da aceleração da gravidade, vetor unitário j, né? Por quê? Porque ela aponta no sentido negativo do eixo y, né? A aceleração da gravidade é em direção ao centro da Terra, né? Bom, e qual o próximo passo aqui então? É substituir tudo isso naquela equação do movimento que vale quando a aceleração é constante, né? Então, que R é igual a R0 mais V0 vezes T mais 1 meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, né? Essa equação a gente deduziu ela em aula, né? Você obtém isso a partir da definição de aceleração e da definição de velocidade. Então vamos substituir as coisas, né? O R é esse vetor aqui, então do lado esquerdo vai ficar 5 metros vetor unitário i mais 3,05 metros vetor unitário j, né? Se você não gosta de carregar juntas as unidades, não tem problema. Só tem que tomar cuidado para que tudo esteja aqui em metros, segundos, né? Para não ter confusão. A posição inicial é 2 metros vetor unitário j, né? Mais a velocidade inicial, então, que vai ser V0. A cosseno de 30 aqui eu já posso escrever como raiz de 3 sobre 2,
mais a vetor unitário I, mais V0 seno de 30 graus, que é 1/2, vetor unitário J, isso vezes o tempo, né? E aqui o A vai ser menos G, vetor unitário J. Então vai ter um termo que é menos 1/2, só ver se a câmera vai pegar, vai, GT ao quadrado, vetor unitário J, tá certo? Então essa é toda a equação que eu tenho aqui. Então vamos começar a simplificar isso. Por exemplo, veja que eu tenho uma distância aqui na direção x e outra, perdão, eu tenho um termo aqui que é uma distância, né, na direção y e do outro lado também um termo que é distância na direção y. Então vou passar esse termo subtraindo para cá, né? Vai ficar 3,05 metros menos 2, isso vai dar 1,05 metros. Então vai ficar assim, 5 metros vetor unitário I mais 1,05 metros vetor unitário J igual a todo o resto aqui. Então aqui eu vou separar, né, para ficar mais fácil de ver. Vamos abrir essa multiplicação aqui, vai ficar a raiz de 3 sobre 2, V0, vezes T, vetor unitário I, né? E depois, 1/2, V0T, vetor unitário J, menos o último termo lá, que é 1/2 GT ao quadrado, vetor unitário J, né? E agora eu posso fazer aquilo que a gente fez em aula, né? Eu posso comparar as coisas aqui, juntar as que estão na mesma direção, né? Então veja que esse termo aqui é o único que multiplica, a gente pode dizer, né, o vetor unitário I do lado direito, então é a única componente em x desse vetor que está do lado direito, e essa é a única componente em x do lado esquerdo. Então eu posso escrever uma equação onde 5 metros, né, vai ser igual a raiz de 3 sobre 2 V0t, né? Então a minha primeira equação vai ser essa. Então eu vou escrever assim, eu vou escrever raiz de 3 sobre 2 V0 vezes t, isso é igual a 5 metros, né? É aquilo que a gente discutiu na aula, né? Então, essa igualdade está dizendo o que para a gente? Está dizendo que o vetor do lado esquerdo é igual ao vetor do lado direito. Para que isso seja verdade, as componentes elas têm que ser todas iguais. As componentes em x têm que ser iguais, as componentes em y agora também têm que ser iguais, né? Então, o que multiplica em j do lado esquerdo tem que ser igual àquilo que multiplica j do lado direito, né? Então aqui vai ficar, eu vou escrever também esse termo primeiro, né? Vai ficar 1/2 V0 vezes t menos 1/2 G vezes t ao quadrado, isso é igual a 1,05 metros, tá? Então, eu tenho essas duas equações aqui para trabalhar, para encontrar o V0, que é o que eu quero, né? Então, veja, a gente poderia pensar em fazer como aquele problema que eu resolvi em aula. Então, isolar o tempo aqui, substituir aqui e a gente acha o V0. Só que o problema é que aqui vai ficar... Primeiro, vai ter que resolver uma equação de segundo grau, né? Ou seja, vai ter que usar Bhaskara para resolver isso daqui, para achar o tempo. E ainda por cima, o tempo vai ficar em função do V0, né? Então vai ficar uma coisa bem mais complicada aqui. O mais fácil, nesse caso, é fazer o quê? É você isolar o tempo nessa equação e substituir aqui, certo? Porque esse V0 vai passar dividindo, vai cortar com esse, vai ficar só um V0 ao quadrado. Vai dar uma álgebra aqui para a gente resolver, mas não é nada de outro mundo, né? Então vamos fazer assim, vamos pegar esse cara aqui e vamos isolar o tempo, né? Então o tempo vai ficar assim. Esse 2 passa multiplicando, né? Então vai ficar 10 metros aqui em cima. E todo o resto aqui que está multiplicando t passa dividindo. Então está ficando uma sombra aqui, né? Então vai ficar a raiz de 3 vezes V0, né? Então isso aqui é o tempo. Isso eu posso substituir aqui, tá bom? Então vou ter que apelar para outra folha aqui, né? Então eu vou copiar a última equação que a gente estava usando, que é a seguinte, que é
Então vejam aqui, ó, para mostrar que eu não estou inventando, né? Então partindo daqui, ó, então 1/2 V0 t menos 1/2 gt ao quadrado igual 1,05 metros, né? E o tempo que eu acabei de isolar ali, então, é 10 metros sobre raiz de 3 V0. Então, agora eu substituo isso aqui, aqui, tá? A gente pode trabalhar com essa equação. Então, isso aqui vai ficar assim, 1/2 vezes V0. O tempo é tudo aquilo lá, né? 10 metros sobre raiz de 3 V0, certo? Menos 1/2 vezes G, vezes o tempo ao quadrado. Então, agora é tudo isso aqui ao quadrado, né? Então, vai ficar 10 metros elevado ao quadrado. Essa raiz de 3 aqui vai virar 3, né? O quadrado anula a raiz. E V0 ao quadrado. Isso igual 1,05 metros, né? Então, isso aqui, primeira coisa, simplifica com isso. Isso aqui vai embora, tá? Veja que tem um 2 aqui, que é comum a esses dois termos, né? Então, você pode pôr esse 1/2 em evidência e passar o 2 multiplicando, que simplifica bastante, né? E para quem tem dificuldade ainda com esse negócio de, quando que eu passo somando, quando que eu passo dividindo ou multiplicando, então tem um truque que é o seguinte, o que você quer aqui? Você quer tirar esse 2 daqui e passar ele para lá, né? Então, que operação matemática você pode aplicar do lado esquerdo que vai sumir com esse 2? Você pode multiplicar toda esse lado esquerdo aqui por 2, né? Então, se você multiplicar por 2, esse 2 corta com esse e corta com esse. Só que para manter a igualdade, você tem que multiplicar do outro lado por 2 também. Então, você passou o 2 multiplicando, né? Então, se você esquece, não tem muita segurança, esse é um modo de você aprender isso, né? Então, esse 2 corta com esse, né? Aqui eu já cortei o V0, então vai ficar 10 metros sobre raiz de 3. Aqui vai ficar menos, o 2 agora foi embora. O G eu vou substituir por 9,8 metro por segundo ao quadrado. Aqui em cima vai ficar 100 metros ao quadrado sobre 3 V0 ao quadrado. Isso é igual a 2,1 metros. Né? 2,1 metro. Né? Estou multiplicando por 2. Então, aqui dá 2. 2 vezes 0,05 dá 0,1. Né? Ok? E aí tem umas álgebras aqui para a gente fazer. Né? Esse 10 metros sobre raiz de 3, isso aqui vai dar um número. Né? Mas primeiro eu posso passar esse cara que é negativo, positivo para lá, para eu poder depois isolar o V0, que é o que eu quero. Né? Tô vendo se tem alguma coisa aqui que dá para simplificar ainda, mas está meio difícil, né? Vamos mais um pouco aqui. Vamos ver até onde é que a gente consegue ir, né? Então vamos fazer primeiro isso aqui, passar negativo para lá. Aqui eu já posso fazer essa multiplicação, 9,8 vezes 100, isso vai dar 980, né? Então vai dar 980. Aqui metro por segundo ao quadrado vezes metro ao quadrado, vai ficar 1 metro ao cubo sobre segundo ao quadrado, que é a unidade desse 980 aqui, né? Dividido por 3 V0 ao quadrado. E isso vai ser igual, então, a quê? Esse cara menos esse, né? Certo? Então, 10 menos 10 sobre raiz de 3... menos 2,1, tudo isso metro, né? Então veja que a unidade vai aparecer que eu quero aqui, que esse metro com esse metro cúbico vai ficar 1 metro ao quadrado aqui também, né? Então vai ficar do jeito que eu quero.
Isso aqui você pode pegar uma calculadora já e transformar isso num número, né, que fica mais fácil, mas eu tô sem calculadora à mão aqui, então vou até o final assim. Então esse cara aqui vai passar multiplicando agora, né, que eu quero isolar ele, e tudo isso daqui vai passar dividindo. Então vai ficar assim, vai ficar V0 ao quadrado, que ele passou para o outro lado aqui, igual a essa coisa aqui, 980. Veja que esse metro aqui, né, corta com um desses aqui e fica 1 metro ao quadrado. Então fica metro quadrado por segundo ao quadrado, dividido por 3 vezes toda aquela tramóia ali. 10 sobre raiz de 3 menos 2,1, certo? Então, o que que... Isso aqui é número, né? Isso aqui você joga na calculadora, você acha um número aí. Então, quanto que vai dar isso daqui? Deixa eu ver que eu tenho uma outra folha aqui. Em algum lugar onde eu resolvi isso já, eu tenho a resposta. Aqui está, né? Então, quando você aplica a raiz dos dois lados, você se livra desse quadrado aqui. Então, V0... ele vai ficar raiz quadrada de todos essa numeraiada aqui. 9 metro quadrado por segundo ao quadrado sobre 3, 10 sobre raiz de 3, menos 2,1. Se você fizer essas contas aqui, vai dar um número parecido com esse aqui, 9,42 metros por segundo. Tá? Então essa é a resposta, certo? Então aqui é uma álgebra que eu acabei talvez complicando um pouco, né? Se eu tivesse feito as contas aqui e transformado isso para números ia ficar mais fácil, né? Mas é a mesma coisa, você fazer antes, fazer depois, tanto faz, né? O importante é que você entender como que faz esse problema, porque na prova tem um problema bem parecido, né? O problema 5 é parecido com esse aqui, você vai precisar usar essas técnicas aqui, certo? Então veja que a física, né, basicamente termina quando você escreveu essa equação aqui, certo? Você escreveu corretamente esses vetores, escreveu essa equação, o resto depois é álgebra, tá certo? Então espero que ajude vocês aí na solução aí do problema que foi proposto na prova.